desceu à morada dos mortos, ou seja, o inferno. Acompanhado do som das suas armas, jaze sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Olha que beleza. Ele estava no céu, com todo o brilho, com todo o esplendor que Deus deu. Mas pela soberba dele, Isaías continua dizendo: então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então foste abatido por terra, tu que prostrava as nações. Tu dizias: escalarei os céus, erigirei meu trono acima das estrelas. Ele queria ser igual a Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei entre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Detente para ver-te melhor e procura reconhecer-te. Porventura, é aquele que fazia tremer a terra e abalava os impérios, que fazia do mundo um deserto e destruía cidades e impedia os prisioneiros de voltarem para suas casas. Todos os reis das nações, todos repousaram com glória, cada um no seu túmulo. Tu, porém, fostes atirado para longe do teu sepulcro como um aborto que causa horror. Os cadáveres dos homens mortos à espada jazem sob as pedras de uma tumba, tal como uma carniça em que se calca os pés. Tu não te reunirás a eles no sepulcro, porque arruinaste a terra e fizeste perecer o teu povo. Vocês estão vendo como reina o poder de Deus naquele que quer correr parelha com ele. Então, aquele que era o brilhante, uma luz, que achava que era filho de Deus, sobrepunha a tudo e todos, foi afastado para sempre para o fundo do inferno. A morada dos mortos, como está dizendo aqui. Que eles se levantem nunca jamais se falará da raça dos ímpios. Preparai o massacre dos filhos por causa da iniquidade dos pais. Que eles não se levantem para conquistar o mundo e invadir toda a face da terra. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos Exércitos. Apagarei o nome e o vestígio da Babilônia, sua raça e sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela o domínio da garça real, um lodaçal. Eu varrerei com a vassoura da destruição, palavra do Senhor dos Exércitos. E isso ele fará com todo aquele que é seguidor de Satanás e com todo aquele que não age da maneira como ele quer, de todo aquele que age com arrogância, com soberba, com inveja, querendo desejar tudo, ávido de riqueza, ávido de poderes, porque contra Deus nada poderemos. Com ele, contra ele, nós não conseguiremos nada. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra, porque muitas vezes nós agimos de uma maneira errada contra o irmão, achando que está defendendo os seus interesses, mas você está provocando a sua própria destruição. Como ele falou aqui, aquele que era grande para toda a eternidade, no fundo do inferno. Onde jazem os mortos, aqueles que não foram salvos. Porque o homem jamais morrerá. O espírito não morre. O espírito sai do corpo, de acordo com a ação, ele vai ou para volta para Deus, ou junto desse que está caído aqui, que nós falamos agora. É importante, gente. Não adianta falar, ficar com medo, não é a verdade. Não existe outra verdade. Pela extensão dessas palavras bíblicas, não tem sentido existir no coração do cristão católico o medo do demônio. Em hipótese nenhuma, em nenhuma circunstância poderemos ser vencidos, porque Deus, através da sua palavra, nos promete com toda certeza que nada poderá contra nós se seguirmos o que a palavra nos diz e orienta sobre a luta contra Lúcifer ou Satanás. Na hora que o Júnior me ligou, eu postei em oração
A hora que eu fui dormir era 1h da manhã. Mas depois que resolveu, tudo. Eu orando de cá e ele resolvendo de lá. Olha que beleza, gente. Olha o sentido. A mesma coisa, a morte do homem. Ele mandou preparar para ele voltar. Calma, coração tranquilo. Então prestem bem atenção. Porém, temos que observar que vivemos numa luta constante. Por isso, é preciso que estejamos sempre atentos e armados a qualquer manifestação que se nos apresenta. Aí, é preciso manter sempre uma resposta positiva quando vem a pergunta: como é o seu estado espiritual? Para pensar. Como é que você age? Você tem vontade? Você tem curiosidade de ler a palavra? Você já leu o profeta Isaías? O profeta Ezequiel? O profeta Jeremias? Já leram? O profeta Daniel? Gente, não adianta nada também nós ficarmos pregando palavra, escrevendo a Bíblia, se nós não agirmos de acordo com o que ela manda. É aquilo que foi lançado outro dia. A diferença do que é religiosidade e espiritualidade. Não adianta falar, eu tenho a minha religião. Você tem que falar, eu conheço